Amados, vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Estaremos lendo do verso 8 ao verso de número 20. Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso de número 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram, os que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Nessa cena, temos aqui alguns pastores e temos também José, Maria e Jesus. Está faltando alguém nessa cena? Existem pessoas que estariam lá, mas que não estão narradas nessa porção que a gente leu? O que vocês acham? É provável que na sua cabeça você tenha pensado assim: eu acho que estão faltando os magos. Alguns até talvez tenham pensado: acho que está faltando os reis magos. Por que eles não estão aqui nessa cena? A gente sabe que o texto bíblico que narra a visita dos magos é o texto de Mateus, enquanto Lucas narra a visita dos pastores. Mas se você acha que os magos estavam lá naquela noite, primeiro a Bíblia não diz que eles eram reis, diz que eles eram magos. Mas se você acha que eles estavam lá naquela noite, provavelmente isso acontece porque onde você vai e existe um presépio, está todo mundo lá reunido, não é verdade? Os reis magos, aí eles são reis no presépio e magos, com os pastores, com José, Maria e Jesus, e aí eles colocam uns animaizinhos. Achei muito interessante um tempo atrás que eu vi um presépio que tinha uma girafa. Aí eu pensei assim: como que a girafa saiu lá da África e foi para Belém, na Judéia, no nascimento de Jesus? Então nós temos um imaginário criado pelo simbolismo, pela figura, mas os magos não visitaram Jesus na noite em que ele nasceu. Tanto é que o versículo que o pastor Jair leu, quando nós estávamos aqui no momento de ofertório, diz que eles foram à casa, não à estrebaria. Por quê? Porque Jesus já havia nascido. A noite do nascimento de Jesus já havia passado. Então, olha que coisa interessante. Nunca existiu uma reunião dos pastores com os magos juntos na mesma noite do nascimento de Jesus. Mas a gente imagina assim, e às vezes pensa assim, mesmo isso não está na Bíblia, porque existe um simbolismo, existe uma alegoria que a gente convive com ela. E isso nos faz então ter uma visão equivocada de como de fato foi aquela noite e dos acontecimentos na noite do nascimento do Senhor Jesus e aquilo que aconteceu em outros momentos. Mas o problema é que o simbolismo em torno do Natal nos nossos dias, ele não gera apenas uma certa confusão bíblica de interpretação.
gera muito mais do que isso. Por exemplo, o texto diz que eles foram a Belém e encontraram um menino. Mas no Natal de muita gente, você não encontra um menino, você encontra um velho, obeso, barbudo, e que ao invés de chorar como um bebê, ele faz assim, ho, 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 ho. Isso é o que se encontra no Natal de muita gente. O que se encontra é um desejo muito mais profundo de ir, então, até o Natal, aquele momento, aquela história, e encontrar a árvore lotada de presentes para você já achar qual que é o seu. Quem é que te deu, você não está nem pensando muito não. Mas qual que é o seu presente? Por incrível que pareça, vocês já viram cair neve em Goiânia? Mas no Natal cai. No Natal, tem lugares que você vai em Goiânia, você vai, leva o filho para ele ver neve. A pergunta também é, o que neve tem a ver com Belém da Judéia? Aquela região tão árida. E aí tem lá até assim Natal, no Natal de muita gente, por exemplo, tem lá, não é? Aquele bonecão de neve, com a orelha de cenoura. Oi? Ou a orelha. Mas do jeito que anda, às vezes até a orelha vira também. Né? Pois é, o nariz, mas às vezes até a orelha vai ser de cenoura. E de uma maneira muito sutil, a gente anula a verdade. De uma maneira muito sutil, a gente anula o significado. De uma maneira muito sutil, a gente se torna idólatra. Porque o que é idolatria? É você pegar aquele que deveria estar entronizado, aquele que deveria estar sendo honrado, aquele que deveria ser o centro e colocar qualquer coisa no lugar. Isso é idolatria. Eu sinceramente não sei até que ponto o coração de Deus tem se alegrado nas nossas celebrações de Natal. Como é que a gente conserta isso? Como é que a gente trata isso no nosso coração e na nossa história? Nós temos que fazer como esses pastores. Nós temos que ir a Belém. Nós temos que ir onde as coisas aconteceram. O que aconteceu naquela noite? O que de fato aconteceu? O que nós temos a celebrar, meus irmãos? Qual é o centro da nossa celebração? Nós estamos aqui hoje num culto de adoração, celebrando o Natal, mas o que é Natal para nós? Então nós temos que voltar lá em Belém, lá naquela cena, lá naquela realidade histórica, porque isso não é um conto da carochinha, isso não é uma história inventada, isso não é uma alegoria, isso é um fato que aconteceu na história. Um menino nasceu em Belém. Que menino é esse? Porque depois de tantos e tantos séculos nós vamos celebrar o nascimento desse menino, porque menino nasce toda hora. Hoje pela manhã eu fiz a seguinte pergunta: quantas pessoas nascem por dia? E eu disse que a cada segundo no mundo nascem 3 pessoas em média. A cada minuto nascem 180 pessoas nesse planeta. E a cada ano, mais de 280 mil pessoas nascem. Por que celebrar esse nascimento? Por que celebrar esse nascimento? Eu penso que nós precisamos entender por que as coisas começaram e aconteceram em Belém. Por que Deus escolhe chamar especificamente alguns pastores
para que eles pudessem ir até aquela estrebaria e ver aquela criança colocada numa manjedoura. E eu sempre digo, tem coisa que fica romântica, mas não tem nada de romântico. Pastor, que coisa mais linda, a manjedoura. Mais linda não, criatura. Você quer saber o que era manjedoura? É um coxo. Coxo de animal. Volto novamente. O nosso imaginário, muitas vezes, tem nos afastado das verdades que estão atrás do Evangelho. Não só no Natal, quando, por exemplo, a coisa que mais aquece o coração dos nossos filhos na Páscoa é ganhar um ovo de chocolate. Em alusão a um coelho que não bota ovo e que está roubando o lugar do cordeiro na história. Vocês percebem? E a gente vai perdendo o significado. Então, nessa noite, nós temos que ir a Belém. Temos que voltar a Belém. E há um significado muito importante do nascimento de Jesus ter sido em Belém. Porque se você olhar no nascimento de Jesus, há várias profecias centenárias se cumprindo. Ele nasce em Belém porque Deus havia determinado isso desde antes da criação do mundo e como sinal. Veja a clareza disso, que se você olhar no próprio texto, o texto diz assim, que ele nasceu na cidade de Davi. Belém era a cidade de Davi porque foi onde o seu avô nasceu, o seu pai o criou, e onde Davi foi em Belém, o que, gente? O que Davi foi em Belém? Na sua juventude? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E a Escritura lá no Salmo 89, versos 3 e 4, ela diz, esse menino que vai nascer, e que hoje nós celebramos porque ele já nasceu, ele é descendente de Davi. Ele será descendente de Davi, e ele irá sentar no trono para sempre. Se você for lá no Salmo 89, 3 e 4, você vai ver essa profecia, e ela se repete em outros lugares. Como também a Escritura já havia dito tantos séculos antes, que esse menino nasceria de uma virgem, de uma mulher que não havia tido relações sexuais. E isso é uma situação tão única, se nós olharmos um pouquinho atrás em Lucas, a própria Maria, quando recebe essa notícia, olha, você está grávida, ela fica perplexa. Se você voltar lá no capítulo 1, você vai ver isso, verso 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E aí depois que o anjo anunciou, olha Maria, você vai ser mãe, alegre-se, você é a mulher mais afortunada, mais agraciada, mais abençoada entre todas as mulheres da terra, porque você vai ter um bebê, e esse bebê é o Salvador. Mas veja o que ela diz então no verso 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Sabe por que aconteceria aquilo? E sabe por que isso acontece a partir de uma mulher virgem? O anjo diz que é porque o Espírito Santo é que geraria aquela criança. Fruto do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus já havia anunciado isso em Isaías 7,14. Há séculos e séculos atrás, o menino nascerá de uma virgem. O menino nascerá de uma virgem. E ele vai nascer em Belém, diz o profeta Miqueias no capítulo 5, verso 2, é em Belém que ele vai nascer. E se você ler o versículo 4 de Miqueias, capítulo 5, além do 2, você verá que o texto se refere, e ele será o pastor do meu povo. E aí o que acontece? Verso 1 do capítulo 2,
o César Augusto, imperador romano, é movido na história para fazer um recenseamento. E por que eu digo isso? Porque o camarada resolve fazer um recenseamento, e naquela época, se você tivesse a origem da sua família em um determinado lugar, você tinha que voltar e responder ao recenseamento na cidade de origem da sua família. E aí o texto diz assim, verso 4 do capítulo 2: assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia, que era onde ele vivia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. E por quê? Porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, meus amados irmãos, o que nós estamos vendo aqui em Belém é se cumprir os desígnios de Deus, cujos profetas haviam anunciado nos tempos antigos. Não é um evento qualquer, não é uma noite qualquer, não é uma situação qualquer, não é uma coisa, diríamos assim, cotidiana. É um menino único, é alguém plenamente diferente de todos os outros seres humanos que já nasceram. E é por isso que a gente tem que ir para Belém, para a cidade de Davi, onde a virgem teve um filho. Porque lá está acontecendo a maior intervenção de Deus na história humana, em favor de gente pecadora e má como eu e você. E se aquele menino não tivesse nascido, não haveria luz para nós, não haveria perdão para nós, não haveria uma estrada nova para nós, não haveria eternidade com Deus, comunhão com Deus, vida em Deus. Haveria culpa, condenação, morte e inferno. Então tire o senhor de idade, gordo e barbudo, da manjedoura, porque lá não é o lugar dele. E resgate o menino que nasceu. Você precisa ir em Belém ver esse menino. E nessa direção, há 3 coisas que nós precisamos aprender com aqueles pastores. E você entendeu aqui por que eram pastores? Há um sentido espiritual. Por que Deus não moveu pedreiros para visitar Jesus na manjedoura? Por que Deus não moveu outros profissionais? Ou pessoas de grande renome para estarem naquela noite? Porque aquela era a cidade do grande pastor e do grande rei. E aqueles pastores simbolizavam o chamado e o cumprimento daquilo que Deus estava fazendo naquela noite. E o anjo diz: nessa noite nasceu o Salvador. E será um sinal para vocês. Vocês vão chegar num lugar em que o menino estará envolto em panos, num coxo. Que contraste. Mas o que eles fazem? Vamos a Belém, verso 15, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, o que nós precisamos fazer nesse retorno do nosso coração, da nossa vida, do nosso Natal, da nossa celebração? Nós precisamos ir a Belém para contemplar o menino, para entender o que aconteceu ali, para que nós possamos então, agora, ver com os nossos olhos a graça de Deus que foi derramada de maneira abençoadora. Geralmente, final de ano, evidentemente que esse é um ano bem atípico, inclusive em relação a isso, mas geralmente, final de ano, as empresas fazem as suas festas, as suas comemorações, reúnem as pessoas, os funcionários, e de vez em quando algum empresário chega e fala assim: pastor, o senhor pode ir lá na minha empresa, dar uma palavra, fazer uma oração pelo próximo ano? E a gente vai com muita alegria.
E aí, certa vez, um empresário falou assim: o senhor pode ir lá para o senhor falar do Natal? Dá uma palavrinha de 5, 10 minutos, a gente está celebrando o Natal, o senhor pode ir lá? Eu falei assim: vou, meu irmão, que bênção. E eu pensei: olha que coisa maravilhosa essa minha ovelha. Preocupado em que as pessoas ouçam sobre o Natal, os empregados que ele tem ali. E aí eu escolhi falar em poucos minutos sobre o sentido verdadeiro do Natal. De vez em quando Deus põe a gente numas roubadas, porque quando eu chego lá, o meu irmãozão querido, abençoado, gente boa, pôs gorrinho de Papai Noel em todo mundo. E primeiro ele fez a pregação dele. A pregação dele foi que o Papai Noel visite a sua casa, que o Papai Noel te dê um ano novo, que o Papai Noel e o Papai Noel e o Papai Noel, aí depois falou assim: agora só pode falar, pastor, sobre o Natal. Entendem? Às vezes o que nós estamos contemplando, vendo, buscando, não tem nada a ver com o sentido real. Nós temos que ir lá contemplar o menino. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aqui num estado de humilhação. Porque você acha que não era humilhante ver aquele menino colocado num coxo? Pois ele seria ainda muito mais humilhado, porque a sua morte seria a morte de cruz. Mas morte por mim e por você. Contemple, volte o seu coração a Belém, volte o seu coração a Belém e contemple, vamos a Belém e vejamos, Mas eles não fizeram só isso. O texto diz que ao saírem dali, eles testemunharam, verso 17, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E aqui eu quero fazer um contraponto com os versos anteriores. Tudo isso começa na vida daqueles pastores, no momento em que um anjo se apresenta diante deles, e a glória de Deus está cercando aquele anjo do Senhor, e aqueles homens são tomados de terror diante daquela cena, no meio, quem sabe ali de um pasto, porque era noite, eles estavam cuidando das ovelhas. Mas o que o anjo diz para eles? Lá no verso 10, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria. Se você olhar lá no grego, a palavra boas novas é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra evangelho. Boa notícia. Eles receberam a boa notícia do que Deus estava fazendo na história. E eles vão lá então para contemplar aquela boa notícia, o nascimento do menino prometido pelos profetas e agora cumprido no tempo e no espaço pelo Deus eterno. E ao saírem dali, diz a Bíblia, eles agora se tornam testemunhas da boa notícia, porque eles começam a partilhar isso com as pessoas. Onde eles foram partilhar? Ali na cidade de Belém, com seus conhecidos, com seus parentes, com as pessoas que eles podiam dizer: olha, nós tivemos essa visitação poderosa do anjo do Senhor, e um coral de anjos entoaram cânticos de louvor, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor, para que nós pudéssemos ir então em Belém e contemplar aquele menino colocado num coxo, envolto em alguns panos, e aquele menino é a melhor notícia que a gente pode receber em toda a história da nossa vida, e a gente precisa falar para vocês o que Deus está fazendo. Eu creio que são os primeiros evangelistas do Novo Testamento. Então, nessa semana, quando vocês forem celebrar o Natal, sobre o quê? Sobre quem vocês vão falar? Quem será o centro?
Qual é o motivo da celebração? Aponte Jesus para os seus filhos. Aponte Jesus, leve a sua família para Belém. Mostre o que aconteceu em Belém e o motivo de estarmos alegres, de fazermos uma mesa farta, de darmos presentes uns aos outros. O real motivo da gente ter uma noite especial assim é porque a melhor de todas as notícias foi agora anunciada. Deus interviu na história, enviando o seu Filho, que também é o próprio Deus, e Ele estivesse no nosso meio, para que nós pudéssemos, por Ele, sermos salvos. Faça isso. Mostre quem é Jesus, compartilhe quem é Jesus, aponte para Jesus e se alegre, porque é a boa notícia, é o Evangelho de Deus. Ele é o Evangelho encarnado. Por último, além de contemplar, descer a Belém para contemplar, além de descer a Belém e agora testemunhar, desça a Belém para adorar. Verso 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O coração daqueles homens se encheu de louvor. E quando a gente glorifica a Deus, o que nós estamos fazendo é adorar a Deus por quem Ele é e pelos seus feitos. Nós somos chamados a descer a Belém, para então agora adorar o Deus que enviou o menino e adorar o menino que é Deus, no poder do Espírito Santo, que é o Deus que habita entre nós. Você entende isso? Esse é o nosso chamado. Então, em nome de Jesus, ao invés do folclore, ao invés da alegoria que tira o sentido real das coisas, ao invés da idolatria que destrona a adoração a Deus, voltemos o nosso coração para o nosso Senhor e o adoremos pelos seus feitos na história. E nessa semana, de um modo específico, porque Jesus veio, Jesus nasceu de uma virgem. Ele é o descendente de Davi, como fora prometido. Ele nasceu em Belém, porque Ele é o grande pastor das nossas almas. Eu sou o bom pastor, disse Ele. Mas eu não posso terminar esse sermão sem apontar para o coração de Maria, mãe de Jesus, serva do Senhor. No verso 19, assim está escrito: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Como nós temos os detalhes do que aconteceu naquela noite? Lucas, inclusive, é um personagem do Novo Testamento, mas Lucas não foi um dos 12. Como Lucas tem conhecimento de todos esses detalhes? Por exemplo, como é que Lucas transcreve no Evangelho o cântico de Maria? Como é que ele soube o que Maria cantou quando ela recebeu a notícia do nascimento de Jesus? Vocês têm uma ideia de como? Porque Lucas, além de ser médico, ele era um historiador. E esse versículo nos aponta que nós temos conhecimento de todas estas coisas porque Maria refletiu e as guardou no coração. Ou seja, Maria foi uma fonte primária de informação para que Lucas escrevesse o Evangelho e nós tivéssemos ciência de como Deus trabalhou nos detalhes
cumprindo as suas profecias e estabelecendo aquilo que ele haveria dito que faria de um modo tão extraordinário. O que Maria fez é o grande desafio para nós: refletir e guardar. Refletir e guardar. Evidentemente que todas aquelas coisas a marcaram de um modo único, porque foi dado a ela o privilégio de ser a mãe do Senhor Jesus. Ela viveu historicamente tudo aquilo. Mas por que então temos o Evangelho nas nossas mãos? Por que temos o relato bíblico de Mateus, de Mateus, de Lucas, e depois João nos lembrando que Jesus existe desde o princípio, desde antes do próprio nascimento? Por que a Bíblia nos dá todas essas informações? Para você refletir. E o que mais? Guardar. Onde? No seu coração. No seu coração. Pastor, o senhor repetiu tantas vezes nessa noite que a gente tem que ir para Belém. Como a gente vai para Belém? A gente vai através do coração. Quando a gente reflete em todas essas coisas e se rende diante da obra de Deus em nosso favor. É assim. Maria levou Lucas a saber o que aconteceu naquela noite. E Lucas registrou para que você não caia no engodo da cultura e você celebre o Natal pelo que ele é, o nascimento do Emanuel, o nascimento do Deus conosco. Reflita e guarde. Curva a sua cabeça. Vamos tirar um momento de oração. Essa noite é noite de ceia do Senhor. Você que está aqui, nós temos o cálice, o pão. Você que está na sua casa, eu espero que você já tenha se preparado para esse momento. E eu gostaria que você falasse duas coisas com Deus. Na verdade, um é um pedido e outro é uma pergunta. A pergunta é: Senhor, o que tem roubado o sentido, não só do Natal, mas da minha vida com o Senhor? Espírito Santo, me leva ao arrependimento. E o pedido é: Senhor, me leva a Belém. Me mostra o menino. Porque eu quero contemplar. Eu quero testemunhar. Eu quero, Senhor, adorar. Fale com o Senhor.